Nós já conversamos aqui sobre o presente, falamos também sobre o passado e hoje a gente vai falar sobre o futuro. Não é esse futuro não. É o Simple Future e o Immediate Future, ok? Hi there guys, how are you? Seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês com Rivaldo. Eu sou o professor Rivaldo Coelho e a gente hoje vai estar falando sobre, como mencionado, sobre o Simple Future e o Immediate Future. Apesar de que há muitas formas de se fazer o futuro na língua inglesa. Eu posso usar o Simple Present para falar do futuro, posso usar o presente contínuo também para falar do futuro, posso usar o futuro perfeito, ainda posso utilizar o verbo to be seguido de verbo no infinitivo e posso usar também a expressão to be about seguido do verbo no infinitivo. Então, todas essas formas a gente pode retratar o futuro na língua inglesa. Mas hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o Simple Future, ou futuro simples, e o Immediate Future, que é o futuro imediato, ok? No Simple Future, a gente vai usar uma partícula, que pode ser o will ou pode ser shall. Mas vou logo adiantando que shall ele está em desuso, principalmente nos Estados Unidos. Então é muito mais comum a gente usar a partícula will, ok? Para todas as pessoas, independente se é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, ok? Então vamos descarregar aqui todos os tempos para a gente poder explicar melhor e você poder acompanhar melhor. Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu marcar aqui com o apontador, nós temos aqui já destacado primeira pessoa do singular, I, e primeira pessoa do plural, we. Essas são as únicas pessoas do inglês atual, hoje em dia, que se pode usar o shall. Mas, como eu falei, está em desuso. E é mais utilizado na Grã-Bretanha, tá certo? No inglês americano, a gente usa mais o eu. Antigamente, se usava para todas as pessoas. Tem até uma passagem do filme O Senhor dos Anéis, onde o Gandalf fala You shall not pass. You shall not pass! Ou seja, utilizando o shall para outras pessoas. Hoje em dia a gente não observa mais isso, tá bom? Então, olha lá, como é que eu faço o futuro simples com o eu? É só eu pegar e colocar o eu na frente de todos os sujeitos, como você está observando aqui. Não tem problema, independente do sujeito. Diferente lá do presente simples, né? Que quando chegava na terceira pessoa richet tinha uma diferença, era a conjugação do verbo. Aqui não, aqui é o eu para todas as pessoas, ok? A negativa é a mesma coisa. Eu repito a afirmativa, sujeito, o eu, e agora eu acrescento o quê? O not. Se eu quiser contrair, o will not vai sempre ser o want, ó. Sempre será o want. Mas aqui nós temos a primeira pessoa, I shall not, we shall not. Então, nesse caso seria shan't, I shan't ou we shan't, mas quase não é utilizado, tá bom? E na interrogativa, a gente troca de lugar o sujeito com o auxiliar. Então, o will, ele vem para frente do sujeito, todos eles. Então, fica will I, will you, will he, e assim por diante, tá certo? Então, vamos ver como é que fica no uso, na prática, numa oração afirmativa. Eu tenho a seguinte frase, I travel next Christmas. Como é futuro, então vai ser eu viajarei no próximo Natal. Como o sujeito é I, eu posso utilizar I will travel next Christmas, I shall travel next Christmas, ou eu posso contrair. No lugar de I will e de I shall, posso dizer simplesmente I'll travel next Christmas. Eu viajarei no próximo Natal. Muito simples. Você vê que a gente não mexe na estrutura do verbo aqui. Roberta finished high school this year. Ou seja, a Roberta irá terminar, irá finalizar, irá concluir o ensino médio este ano. Então, se Roberta é a terceira pessoa, que é she, a gente já viu que não pode ser utilizado o shall. Então, só sobra o will. Roberta will finish high school this year. A Roberta irá concluir o ensino médio este ano. Então, normalmente a gente usa o futuro simples para retratar uma intenção. Ou seja, falar de eventos que ainda não aconteceram.
ou então dá uma informação sobre o futuro, ok? Por exemplo, eu posso falar I will visit my mother this Christmas, I shall visit my mother this Christmas, ou simplesmente I'll visit my mother this Christmas. Eu visitarei minha mãe neste Natal. Will you buy that new car? Isso aqui para retratar uma intenção, né? São dois exemplos para retratar uma intenção. Will you buy that new car? Como o sujeito aqui é you, eu não posso usar o shall. Então aqui vai ser só will. Você comprará aquele carro novo. Se for aqui no caso de dar uma informação sobre o futuro, she will not, eu posso usar a forma contracta, she won't, mas lembra daquelas observações que eu falei nas aulas anteriores? Quando eu falo da forma contracta, eu uso mais no linguajar, na conversation. Quando eu escrevo, dê preferência a escrever por extenso, tá? Então, se eu for escrever she will not, se eu for falar she won't go to the beach next weekend, ela não irá à praia no próximo fim de semana. Então, o shall e o will, eles também podem ser usados, vamos lá, para solicitação, pode ser usado para oferecimentos, pode ser usado para pedidos, para ordens, para ameaças, para promessas. Um exemplo aqui de solicitação. Will you pass me the salt, please? Poderia, por gentileza, passar-me o sal? Aqui eu não estou fazendo nenhuma previsão sobre o futuro. Aqui eu estou fazendo uma solicitação, um pedido. Aí, ameaças e promessas. I will ou I shall take revenge on them for what they have done to me. Eu me vingarei deles pelo que fizeram a mim. Tanto faz eu usar I will quanto I shall, ok? Então, tanto um quanto o outro, tanto o shall quanto o will, eles são usados também quando nós fazemos alguma predição baseada em algum possível acontecimento no futuro. Por exemplo, if he keeps studying like that, he will pass on the exam. Se ele continuar estudando dessa forma, ele passará na prova. Então, mais uma vez, eu não posso usar o shall aqui porque o sujeito é he, terceira pessoa. Agora vamos para o immediate future. Ele tem uma formulazinha, que é o to be, eu vou ter o sujeito, eu vou ter o to be no simple present, conjugado no presente simples, portanto vai ser am, is ou are, dependendo do sujeito. Eu vou ter sempre essa expressão, going to, e depois eu vou ter o verbo. Então como é que vai ficar a estrutura na afirmativa? Sempre vai ser assim, ó, sujeito, mais o verbo to be no presente, sujeito I, am, sujeito he, she, it, is. Sujeito you no singular ou we, you e they, todos are. Depois eu vou ter que ter going to e depois o verbo no infinitivo, ok? Se for na interrogativa, eu só troco de lugar. O verbo to be ele vem para frente aqui do sujeito e agora ao invés de eu ter sujeito e verbo to be, eu terei verbo to be e sujeito. O resto é o mesmo, ó, going to, verbo, verbo e o ponto de interrogação. E a negativa vai ser igual à afirmativa, acrescentando-se aqui logo após o auxiliar to be o not, que aí eu faço a negação, porque já que o not é a partícula de negação. Então, vou ter sujeito, verbo to be no presente, seguido de not, seguido de going to e do verbo no infinitivo, ok? Então vamos lá, qual o uso do futuro imediato? Ele é muito parecido com o uso do futuro simples. Alguns detalhes é que vão fazer a diferença. Por exemplo, o futuro imediato ele retrata uma intenção planejada. Já o futuro simples é só uma previsão. Não, então, ou seja, o futuro imediato, quando a gente utiliza, ele é mais fácil, ou seja, ele é mais possível de ocorrer do que o futuro simples. Vamos ter o seguinte exemplo. Um garotinho quebrou o brinquedo dele e chegou para o pai e pediu para consertar o brinquedo. E o pai responde, don't worry, son, I will fix it tomorrow. Mas o pai também poderia ter respondido assim, ó, don't worry, son, I am going to fix it tomorrow. Percebam que a tradução é a mesma. Não se preocupe, filho, consertarei amanhã. Certamente o garotinho ele vai estar muito mais tranquilo quando o pai usar essa estrutura aqui, ó, do immediate future, porque significa que ele planejou, ou seja, possivelmente ele reservou
um tempo já no futuro, amanhã, depois, para consertar o brinquedo do filho. Então, se você olhar a estrutura aqui, eu tenho o sujeito I, depois o verbo to be, ó, conjugado na primeira pessoa no presente simples, am, seguido da expressão going to e o verbo consertar, que é o verbo no infinitivo fix, ok? Tanto o futuro simples quanto o futuro imediato, eles podem ser utilizados também para predições. Só que o futuro imediato, como eu já falei, ele está ligado a evidências externas. O futuro simples é mais o achismo, é o que a gente pensa, tá certo? Então, se eu disser assim, ó, it is going to rain soon, vai chover logo, então certamente eu mencionei que eu vi algumas nuvens pesadas no céu e por conta dessas nuvens eu calculo, eu julgo, eu prevejo que irá chover logo. Se eu digo simplesmente it will rain tonight, choverá hoje à noite, ou vai chover hoje à noite, eu apenas estou achando que irá chover porque eu não estou mencionando nenhuma evidência externa que corrobore ou que fortaleça essa minha previsão, ok? Para ficar bem claro, é melhor a gente fazer alguns exercícios que são exercícios de fixação, que aí fica mais fácil de a gente aprender, tá certo? Eu peguei a questão 3 do meu livro de gramática, Your English Grammar, lá no capítulo 5, que aborda sobre o futuro. Então, a questão 3 diz assim, ó, use either the simple future or the immediate future. Use tanto o futuro simples quanto o futuro imediato. Na linha A, eu tenho, wow, there are heavy clouds in the sky today. It, soon. E o verbo a ser completado é o verbo to rain, chover. Então, eu tenho interjeição, wow, há nuvens pesadas no céu hoje. Choverá logo, choverá em breve. Então, a partir de uma observação que eu fiz, ou seja, há nuvens pesadas, nuvens escuras no céu, eu prevejo que irá chover. Então, nesse caso, eu irei usar o immediate future. Eu tenho um sujeito it, o verbo to be conjugado no presente para o sujeito it é esse, a expressão going to e o verbo do parênteses que é rain. Então, it is going to rain soon. Acho que foi tranquila essa questão, né? No item B eu tenho I in a big company when I grow up to work. Veja que isso aqui é uma previsão. Se é uma previsão, lembra, a gente pode usar tanto um quanto o outro. Eu, o verbo é to work, trabalhar. Trabalharei em uma grande empresa, uma empresa grande, quando crescer. Então, I will work, pode ser até contrato, I'll work. I am going to work in a big company when I grow up. Tranquilo? Item C, olha, só pela quantidade de lacunas aqui, a gente já sabe que só vai caber o immediate future. Mas vamos lá, seria o sujeito you, fazer alguma coisa que é to watch, assistir, ao jogo The Game Next Saturday, no próximo sábado. Então ele é perguntando, você assistirá ao jogo próximo sábado? Or, já que o sujeito é you, going, já tem o to, né? E agora é só completar com o verbo do parênteses, que é o watch. Are you going to watch the game next Saturday? Eu acho que ficou bem tranquilo isso daqui, não é? E o item D diz, Martha is sick. She, the meeting this afternoon. O verbo é not to attend. Not to attend, ou to attend, é estar presente. Então, aqui ele não estará presente, ela não participará. Então, diz, ó, Martha está doente. Então, logo, a conclusão é que ela não estará presente à reunião esta tarde. Ela não irá se fazer presente à reunião à tarde. Então, Martha is sick. She is not going to attend the meeting this afternoon. Ela não irá à reunião hoje à tarde. Okay? Gostou da nossa aula de hoje? Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha essa aula para ajudar mais pessoas que querem aprender inglês. Lembrando que desde a aula 1 a gente está fazendo uma sequência dos assuntos gramaticais, mas que a gente tem também a parte de dicas, que são tips. A gente fala sobre questões, sobre análise de texto. E tem também a parte de questions, que são questões que são jogadas aí para vocês resolverem, tá certo? See you next class, guys. Bye, bye.